Olá, pessoal. Vamos para outro blog do editor. Vamos inovar dessa vez. Nas edições, vou dar 4 edições. Por quê? Porque são edições que praticamente o mais importante foi a cobertura das corridas, que é uma marca da revista, né? Os resultados no encarte e a cobertura. Então, vamos falar de 4 edições. Sobre a Maratona de São Paulo, onde havia o pessoal corria meia e fazia chegada, havia dos cortadores. Vamos falar até de. A revista está sorteando sempre. Aí agora inovamos também e vamos sortear pacotes para a Europa, para os assinantes, com o dever de participar de 2 provas. Ok? Vamos lá? Vamos começar falando da edição de maio. Traz na capa a vitória, a cobertura da Maratona de São Paulo com o Diamantino dos Santos, que já é um dos nossos melhores atletas. E então ele vence a segunda edição, a terceira edição da Maratona de São Paulo. E no editorial eu comento sobre os falsos maratonistas. Essa prova da Maratona de São Paulo, ela tinha um detalhe que todo mundo queria participar, é uma prova da Rede Globo, né, tal. E o cara não estava preparado, não quis treinar, não queria treinar. Então, muita gente largava na meia, na marca dos 21. Eu participei algumas vezes da Maratona de São Paulo. Aí você chegava no 21, tinha um monte de gente lá parada, que entrava quem quisesse, e fazia com número, né, escrito, tal, só que largava no 21 e fazia chegada. E a organização não conseguia controlar isso. Além disso, ainda tinha aqueles caras que faziam a largada lá no coisa, pegavam um ônibus e iam para a chegada. Né? É uma outra desgraça da. Aqui eu reforço no sumário o anúncio do. A gente estava fazendo um sorteio para Nova York, 5 pacotes, mais 5 para meio de Buenos Aires, que foram durante vários meses. Então, era tudo incluso para os assinantes. Era bem legal. A revista sempre quis passar. A gente estava tendo um sucesso financeiro com a revista e eu não queria passar isso para o assinante. Ele também é o nosso principal alicerce, né? Bom, aí tem a cobertura da. Quem ganha é o Diamantino e a Viviane, né? Aquela da São Silvestre, o quarto carro. Então, não sei se aqui também tinha carro. Então ela ganha. Essa prova é uma prova oficial? É. Percurso aferido, tal. Mas, em função do não controle, quer dizer, o pessoal que largava na meia, eu fui para a chegada nessa prova, me lembro muito bem, fiquei lá olhando, aí chegava aqueles caras gordinhos, de agasalho, menina maquiada, fazendo resultado para 3 horas e pouco. Ai, eu fui ficando. Quem corre maratona sabe como é difícil, você tem que ficar irritado, né? Com aquele pessoal que corria, largava no 21, outros que largavam no 30, tanto faz, não havia controle. Aí o cara chegava com uma senhazinha, e a senha da largada? Alguém deixou na largada. Eu vi isso também, a pessoa chegava lá, com umas 3 ou 4 senhas, punha e ia embora. A dele, dos amigos, ia embora para o 21 ou para outro lugar. Aí a prova foi. A prova correu no percurso aferido, sim. E os resultados devem ser homologados? Aí tá, com ressalva. Por quê? Isso é uma avaliação da CBAT, né? Que está aqui, né, que vocês estão vendo. Para a elite, lógico, foi acompanhado a elite. Mas o resto ninguém sabia. Aí a revista tomou uma decisão drástica de não considerar, publicando os resultados, sem dizer a faixa etária nem nada, só o resultado, todo mundo. Aquele resultado absurdo. A Joaninha largou no 21 e fez quase o recorde mundial, né? Então a gente não considerou para o ranking. Foi uma forma de a gente penalizar, a gente acabou penalizando os corredores, mas falando, eu não posso. O ranking é uma coisa séria. O objetivo é valorizar quem treina, quem se dedica. Bom, aí os resultados não serão considerados para o ranking. Aí muitas fotos da prova, uma das coisas clássicas da revista é que a gente publicava os resultados para valorizar o participante. E muitas fotos. O cara, olha, eu saí na revista, tá aqui umas fotos legais, até aparece um dos nossos primeiros assinantes, o Ademir Gatti, colega meu de treinamento da equipe quando eu comecei. Aqui uma outra foto legal, que aparece o Zúculo e o Donádio, que correram como coelhos pela Corpore, para estimular a maratona de São Paulo, também foi muito interessante. Aqui a gente comenta sobre São Roque, que foi a primeira prova a usar o chip, de forma ainda
experimental, mas já foi um começo importantíssimo para que a corrida, o chip passasse a ser uma realidade. Um anúncio da 10 Milhas Garoto, um anúncio bonito, e a 10 Milhas Garoto, os cariocas, principalmente, falavam a corrida do bombom garoto, falavam sempre assim. Aí uma matéria que ele sempre dava de vez em quando sobre a elite, no caso ele destacou, o Diamantino tinha acabado de vencer a Maratona de São Paulo, entre outras vitórias. Contando a história dele, alguma coisa, que é uma forma de valorizar também os atletas de elite. Aqui tem matéria, coberturas das várias provas. Aqui, também outra coisa que estava surgindo era o gel, carboidrato em gel, assim como barras. Então ele comenta alguma coisa sobre esses dois, que eram anunciantes também, é verdade, mas era o começo da barra energética e do carboidrato em gel, que depois passou a ser uma coisa clássica. Aqui uma coisa curiosa da página do Derek Marks, é uma página fixa da revista, né? Que ele comenta aqui Londres, Boston ou Roterdã, porque os recordes mundiais de maratona, que hoje, ano sim, ano não, quase dá uma pequena mudança, os recordes mundiais estavam parados. O masculino vinha desde 88 e o feminino desde 85, não acontecia nada. Então ele comenta, tinham 3 provas clássicas onde podia grande chance de recorde, que é Londres, Boston e Roterdã, tudo em abril. Então ele comenta, qual delas vai acontecer? Em falar em provas lá fora, um anunciante fixo também da revista, que foi parceiro da revista, até nas viagens que a gente sorteava, que era a Camel. Então ela faz um anúncio bonito do principal pacote que ela vendia, que era Nova York. Uma página da Glaucia Larosa, que era outra nutricionista que passou a escrever vários anos na revista, e uma sessão que eu nem tinha reparado, que depois, porque a revista fechava dia 20, para sair no comecinho do mês seguinte. E acontecia, às vezes, na semana seguinte, um grande resultado, de um recorde, enfim, uma vitória inesperada. Então eu abri uma sessãozinha que punha de vez em quando, que era em cima da hora, falando, olha, eu soube da vitória do André, mas não tinha foto, né? O André fez o recorde sul-americano, né, Ramos? E a Tegla Lorup, esse recorde que estava falando que estava parado há um tempão, ela vai finalmente quebrar o recorde mundial, a keniana. Bom, agora vamos falar da edição de junho, que traz a capa Maratona de Brasília. Essas edições, maio, junho, julho e agosto, serão coberturas da força dessas edições. Aqui, a Maratona de Brasília, que já tinha entrado na linha, e acontecia muito bem, boa premiação. E aqui tem, então, uma cobertura da maratona que foi vencida pelo Elisvaldo de Carvalho e a Marta Tenório. Aquela, da São Silvestre, que vem vencer depois de 10 anos, ganhou lá na última São Silvestre, há 10 anos antes, aí vai e ganha a São Silvestre de 97. E ela ficou um tempo por aqui para ganhar uns cobres, né? Aí vai a Brasília, que não era a especialidade dela, era mais prova de 15, meia maratona, e ganha lá em Brasília. E a prova transcorre muito legal, tudo ótimo. Aqui, a CBAT faz um mundial de revezamento, que é o que se chama Ekiden. É uma coisa que veio do Japão. É um revezamento daquele jeito, revezamento 42, mas só que tem regras. São 5 participantes, cada um corre uma distância exata de 7,5. Eu vou apresentar mais detalhes de como é que são essas distâncias. Mas o Ekiden tem muito sucesso no Japão. É uma tradição. Torneios entre fábricas, entre universidades. E no mundo tem alguns revezamentos. Até o nosso revezamento do Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar, que depois deu cria, com vários revezamentos. Aqui eu estou apresentando uma cobertura da corrida em Indaiatuba, só para dizer o seguinte, quando a corrida era legal, a gente fazia questão, como está o título, simplesmente perfeita a corrida em Indaiatuba. Porque é tudo certo, não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, largar no horário, ter trânsito controlado, água no percurso, atendimento médico na chegada. Não é uma lista, nós queremos ir. Não, a revista queria que apenas desse atenção aos corredores. Aqui uma outra página, que tem 4 materinhas, a Volta à Ilha, Corrida Feminina de Campinas, a Açoiaba da Serra e Friburgo. Para dizer, a gente nem sempre a gente tinha fotos, a gente fazia questão, se é possível, com espaço,
de dar uma cobertura rápida das corridas. Aqui fala sobre o André Ramos, que vai bater o recorde sul-americano em Boston, com 2:08 e 26. Um pouquinho a menos do que eu tinha do Vanderlei Cordeiro. E a Tegla Lorup finalmente consegue, em Roterdã, 2:20 e 47, que é o novo recorde, que logo depois, ele dura muito pouco. Logo depois ele vai ser superado por outros atletas, ficou parado tantos anos. Aqui uma sessão clássica, eu queria saber, que essa também é fixa. Aqui no caso são 3 páginas. Por quê? As pessoas mandavam cartão, eu queria saber isso, sobre nutrição, sobre treinamento. Então é uma sessão bem legal, é uma forma de a gente informar o corredor e ajudá-lo, né? Tirando a sua dúvida. Então a gente publicava, a gente não só sorteava para os assinantes, como a gente publicava sempre a foto de cada um. Nesse caso, o Ademir para Nova York e Samustiano para Buenos Aires. Apresentava quem é que tinha sido sorteado naquele mês. Aqui embaixo um caso que a gente já comentou anteriormente de um fulano, assinante, que falou, olha, eu corri a prova tal, eu tive um grande resultado. Alguém falou, esse cara não corre nada, é um mentiroso. Aí eu apresentei, ele contestou, eu falei, então eu vou publicar. Nunca entendi bem, é uma pessoa bem sucedida e que mentia, falava, olha, eu corria para tal, não, corria, mas só que ele contava caminho. Até um caso que foi muito marcante, não queria muito falar sobre isso, mas um colaborador importante nos primeiros anos da revista, um médico do Rio, escrevia muito bem, só que tinha um detalhe, como o outro, esse outro assinante que eu mascarei, assim, ele não corria nunca no Brasil. Opa, como assim? Ah, não, no Brasil não. E ela foi e corria. Resultados incríveis, abaixo de 3 horas. E como é que acontecia isso? Não havia chip, ou estava começando o chip. Então o cara largava lá em Nova York, na State Island, pegava o metrô, corria 2, 3, 4 quilômetros, até a primeira estação, pegava o metrô e ia para uma estação próxima da chegada. E chegava 2h40, 2h50. E no caso desse aí também, ele correu Paris, e Paris também, na época, nem lá largada tinha controle. Então a pessoa não corria no Brasil, que seria mais fácil ser desmascarado, e corria lá fora. Bom, é uma coisa bem desagradável e a gente teve que colocar isso na revista, meio a contragosto, porque era chato, um assunto desagradável. Bom, aí vou falar da edição, estamos bem adiantados, vamos falar da edição de julho, que traz Maratona do Rio e Porto Alegre, na capa, que também coberturas, mostrando. Mas as antes eu apresento um treinamento do Aito Ferreira para 10 milhas garoto e para a meia do Rio. A meia do Rio, a da Globo, que estava começando, já ia para o seu 2º ano. Aí, também nesse caso, eu falo, Porto Alegre inova e exagera na perfeição. A prova perfeita, não tinha, além de ser plana e fria, era sensacional. E mostrava o interesse do organizador, Paulo Silva, de fazer uma prova legal. Então tem várias fotos, o jantar de massas com festa, com apresentação folclórica. Bom, aí a gente comenta sobre a maratona do Rio, que o André Ramos vence com 2:13:52. A prova do Rio estava começando a embalar, a ficar uma prova bem interessante, bem busca. Aqui um anúncio da meia do Rio, da Globo, né? E na sua 2ª edição. Já ela estava explodindo, por causa de um percurso muito bonito, né? Essa de São Conrado, chega no aterro do Flamengo. Aqui uma matéria sobre. Aí apresentava alguns elites internacionais importantes. No caso, o Haile Gebrselassie, o etíope, que bateu o recorde dos 5 e dos 10. Não, bateu 5, depois bateu 5 ou de 10, enfim, em eventos diferentes. O que mais? Aí os sorteados, a gente publicava sempre os sorteados que tinham do mês, né? E vamos então para a edição de agosto, que traz a maratona de Blumenau, com a vitória da Graça, a mulher do Tião Romeu, Baía das Graças, e do Elisvaldo Carvalho, do Rio de Janeiro. E na edição de agosto, que eu estou falando agora, de 98,
para comemorar o quinto. Então acabamos de sortear 5 passagens para a Maratona de Nova York e 5 para a Meia de Buenos Aires. Tá? Todo mês sorteando 2. Aí em agosto eu lanço outro sorteio. Aí é um pouco mais ousado. Então eu ia sortear 5 pacotes, tudo pago. Passagem, traslado, hotel, para a Meia de Lisboa e na semana seguinte a Maratona de Roma, que é uma coisa que a revista sempre defendeu. Eu fiz isso algumas vezes, correr meia no fim de semana e uma maratona no outro. Ou quando eu emendava 2 maratonas. Porque a viagem era cara, mais cara do que agora, relativamente, viagem até a Europa, né, os Estados Unidos. Então, já que vai até lá, faz 2 logo de uma vez. Então, a gente lançou então um novo sorteio, dessa vez para um pacote para a Europa, meia de Lisboa. Aqui, então, uma cobertura sobre a Maratona de Blumenau, que saía lá em Itajaí. Então, às vezes saía no escuro, aqui a largada, que vocês estão vendo uma foto, era no escuro. E era, como todas as maratonas, tinha uma ou outra ainda que não tinha decidido virar oficial, ou seja, percurso ferido, tal. Poucas, acho que no Nordeste de Jaqueira, uma Mato Grosso, mas a maior parte das maratonas, das nossas 7, 8, 6, como Blumenau, passavam a pedir a oficialização junto à CBAT e cumpriam os requisitos. Aqui umas fotos legais do percurso da Maratona de Blumenau, que era plana, também bem agradável, geralmente fria, fresquinha, era bem legal. Aí, o que mais? Aí tem a participação de estrangeiros. Aí temos um novo colaborador na revista, que é o Roberto Tato, que é um médico assinante, e que vai passar a escrever, cardiologista, que vai passar a escrever sobre o coração vários meses. Que é um assunto que, infelizmente, nós tínhamos que abordar, porque é um assunto muito sério. Havia vários casos, não só no Brasil, como lá fora, de morte súbita, né, durante provas. Aqui o Derek Marcos fala mais uma vez sobre a Conrads. Como eu falei em edições anteriores, eu tinha feito uma boa cobertura, mas que não deslanchou para... Ninguém se interessou muito. Um ou outro, acho que passou aí, 2, 3, 4 pessoas. E aí o Derek Marcos, na sessão Correndo pelo Mundo, fala sobre a Conrads, que era muito pouquinho as informações que a gente tinha. Não havia internet, né? Não havia internet. Então, o que a gente conseguia de informação, o que nos ajudava muito, era o Derek Marcos apresentando. Então, dessa vez, fizemos um blog. E termino aqui com a sessão, como falei várias vezes, a sessão mais procurada da revista. Era quase todo mundo falava isso. A pessoa lia de trás para diante a revista, que era a sessão agenda. Estava lá. O nome da corrida, quilometragem e o telefone. Era isso que eu podia passar, porque não tinha site, não tinha nada, e-mail. A pessoa fazia inscrição, várias complicações, tinha que mandar dinheiro. Bom, então acabamos de fazer então um blog especial com 4 edições, de maio, junho, julho e agosto de 98, que foram edições mais dedicadas à cobertura de provas importantes, notadamente as maratonas brasileiras oficiais. Tá bom? Muito obrigado. Terça e sexta, então, temos aqui esse encontro, aqui no site, com o blog do editor. Obrigado.